boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Mondelo e estamos em mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast e é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazer os convidados mais inspiradores, talvez assim, porque aqui a gente fala de arte, de arquitetura, né, de sonhos, tanta coisa bacana. Arquitetura, eu acho que já é uma conversa que todo mundo gosta. Trabalhando direto ou indiretamente, a gente gosta de conversar, gosta de observar, é muito, muito bom. E olha, esse cenário lindíssimo é da nossa patrocinadora Breton Santos, que nos recebe tão bem aqui, com as mesas mais lindas de todo o Brasil, o podcast que tem realmente o cenário e a mesa mais encantadora. Quero agradecer a Kitchens Santos e logo a Kitchens vai mudar de endereço e vai vir aqui para cima, aqui, ó, bem pertinho. E a gente vai cozinhar lá também. Tô louca para que essa loja fique aberta, porque aí eu vou começar a convidar todos esses profissionais que vêm aqui. Já vou começar a fazer um briefing de quem que cozinha, quem não cozinha, porque eu quero convidar todo mundo para fazer comidinhas boas. Já pensou, gente? Eu juntar, olha, a fome e a vontade de comer, é isso, porque eu vou juntar histórias boas com quem vai fazer uma comidinha muito boa que eu vou provar. Ô, delícia! Se você está aí no nosso canal do YouTube e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Se você está no Instagram do Mais Arquitetura Podcast, também segue a gente. Se quiser me seguir, Cláudia C. Mondelo, por favor, vai lá que vocês vão ver muita coisa boa que acontece aqui na Breton Santos, na nossa mesa. E vamos conversar agora com uma pessoa, olha, uma mulher linda, viu? Jovem, cheia de talento. Eu vou chamar nesse episódio Mariana Yamauchi. Ela é arquiteta, apaixonada pelo que faz. Sabe aquelas pessoas que quando conversa sobre os seus projetos, o seu trabalho, os olhinhos brilham? É assim. Então, olha essa maravilhosa aqui que está aqui do meu lado. Muito obrigada por você ter aceito e vindo aqui conversar com a gente. Obrigada a você pelo convite. Ai, que delícia. Mariana veio dividir um pouquinho com a gente sobre os seus projetos, sobre a vida, suas inspirações, não é? Vamos começar pelo começo? Vamos. Então, você é bem jovem ainda, né? Quantos tempos de carreira você tem? Mais ou menos. É, mais ou menos? Não muito. Depois conta o segredo pra gente. No final, a gente tem aí uma sessão beleza. Eu já estou formada faz 13 anos. 13 anos. Mas eu trabalho na área 18 praticamente, porque desde o primeiro ano da faculdade. Começou a faculdade e já começou a trabalhar, né? Sim. Você começou a trabalhar em construtora, não é? Não, primeiro eu comecei em escritório de arquitetura, mesmo com a Carla Felipe, foi meu primeiro estágio. Mas eu atuava mais na parte de aprovação de prefeitura, porque eu ainda estava no primeiro ano da faculdade. Na burocracia. É, na burocracia. Mas é bom também, né? Sim. Acho que tem abre um leque aí grande, né? Trabalhei em diversas áreas, assim, bem diferentes uma da outra, assim. Aprendi bastante coisa. Bacana. E ficou bastante tempo desse aí trabalhando em escritórios renomados, né? Você já começou aí com uma arquiteta que tem um nome, né, já de peso na nossa região. E é bacana de sentir isso já logo na primeira experiência, né? Como foi isso para você? Na época, eu acho que eu nem tinha dimensão do que era, até porque era um escritório menor na época, não tinha a dimensão que tem hoje. Mas eu ia mais, mesmo assim, pelo meu aprendizado, né? Como eu ficava muito na parte burocrática, depois eu quis ir mais para a parte de projeto, aí eu fui trabalhar na construtora, que aí foi uma dimensão muito grande, né? De lidar desde da fundação, acompanhar todo o processo da obra, atendimento ao cliente até a entrega das chaves. Olha, um processo longo e assim, de aprendizado muito profundo, né? Isso é legal. Obra grande, assim, os clientes ansiosos, né, com a entrega e eram muitos clientes, né? Eu lembro até hoje, eram 528 apartamentos e eu conhecia todos os clientes e eles tinham uma abertura muito grande em me procurar, né? Na época da entrega das chaves, tinham pessoas que estavam se casando, pessoas que tinham comprado esse apartamento e precisavam se mudar. Então, a gente acaba se
se identificando, assim, e querendo ajudar. Né? Vivencia aquele momento junto, né? Então, o pessoal do escritório, da engenharia, eles sabiam que os clientes sempre me procuravam e se identificavam comigo e pediam para eu resolver. É bacana essa humanização, né? É uma coisa que hoje a gente vê muito, principalmente para quem trabalha na internet ou com a internet, né? Porque sem ela, eu acho que hoje a gente não faz... Né? Não vai longe, não faz muita coisa, mas a gente vê que cada vez mais essa humanização, ela aproxima as pessoas, ela dá mais credibilidade também. Eu acho que é até sobre isso que você está falando, né? Sobre credibilidade que traz isso tudo, porque eram muitas pessoas, né? Muitas famílias ali, e as pessoas te procurarem ali para ter todo esse feedback ou essa atenção é importante, né? Acho que talvez essa seja a minha maior qualidade, né? De ter empatia com os meus clientes, com as pessoas. Acho que como a gente estava falando aqui atrás, os bastidores, né? A sua profissão é uma profissão que tem muita aproximação com as pessoas, né? Principalmente quando você faz um residencial, que você precisa saber como aquela família vive, né? Como se ela gosta de receber, não. Sim. Como é que ela gosta do quarto dela, né? Do armário, coisas muito íntimas, né? O seu banheiro, enfim, são detalhes que cada um tem o seu. Sim. E você, como profissional, tem que estar muito atenta e tem que também ter essa humanização, essa coisa de saber ouvir, saber entender, né? Se colocar muito ouvinte para captar. Exato. No lugar da pessoa, né? Na hora que eu estou fazendo os projetos. Eu faço bastante isso, né? Minha primeira reunião com o cliente é realmente esse briefing, né? Que é um bate-papo, uma conversa, que eu vou entender como é que funciona a rotina deles na casa, que horas eles acordam, se eles almoçam em casa, se eles fazem as refeições juntos, quais são os momentos de lazer, o que eles gostam de fazer, se pratica esporte, pergunto tudo. Eu realmente entro assim na rotina, na intimidade da pessoa, para eu realmente me colocar no lugar dela e fazer o melhor projeto possível, né? Eu tenho clientes que entram em bastante detalhes, assim, tenho clientes que gostam de me mandar tudo que eles vão guardar, as medidas de tudo, para que eu faça um projeto muito bem detalhado, né? Sim, legal isso, né? E eu acho que é isso, esse seu jeito de se abrir e saber ouvir faz toda a diferença para que você possa executar primeiro ali um projeto que tenha pouquíssimas mudanças na hora de uma aprovação, né? Que isso também é bacana, porque isso já minimiza o tempo que tem para todo o processo. E também depois, né? O resultado, quando você entrega essa casa pronta, esse espaço pronto, que a pessoa receba aquilo melhor do que esperado, né? Então, eu acho que é que nem quando a gente faz compra para uma loja, você tem uma loja de roupas, o sucesso da sua venda já é a sua compra. É a mesma coisa o sucesso do seu projeto já é esse briefing que você tem e esse cuidado de ouvir, né? Porque não é todo mundo que está preparado para ouvir, não é? E perceber, né, o jeito de cada cliente, o que aquele cliente precisa, se ele precisa de algo mais detalhado, se ele deixa mais aberto para você definir, né, o projeto. Tem clientes muito indecisos, tem clientes que já são mais decididos e sabem o que querem. Sim, Então, esse briefing é muito importante. Tem pessoas que querem, não sabem se expressar, né, e querem tudo, né? A cabeça dá uma pirada, né, para conseguir colocar tudo isso em prática. É aquilo que eu sempre falo, né? Que na faculdade tinha que ter psicologia. Porque a gente vai aprendendo na prática, né? A gente entender as pessoas através dessa conversa, eu saber o que ela precisa, qual é a melhor opção para ela, porque às vezes ela não sabe, às vezes ela quer muita coisa que não faz sentido naquele projeto, ou que não vai ficar legal, e a gente direcionar, né? Exatamente. Aí tá o teu trabalho mais técnico, né? Menos humanizado, mas mais técnico para poder dar uma direção e tudo ficar bacana. Me fala uma coisa, depois dessa experiência toda, qual foi o gatilho que fez você ter um escritório próprio?
Eu acho que eu consegui conciliar a minha vida, ter equilíbrio em tudo. Eu ter os meus clientes, eu ter minha agenda, eu consegui conciliar tudo, né? Tanto a parte de trabalho, como a parte de saúde, poder ter tempo para me cuidar, Sim. praticar exercício físico e... Importante isso, né? Ter um equilíbrio, assim, na vida. É. Ter os meus clientes, fazer os meus projetos, as minhas ideias, participar de todos os processos, porque eu amo todos os processos. Isso é bacana e importante também, né? Porque quando você trabalha num escritório, acredito eu, que você fica direcionada a um setor, né? A uma área ali, e acaba que perde essa convivência com outras coisas que você também gosta, né? Eu não tinha nem a visão de como era, assim. Eu fui ter mesmo de como era realmente trabalhar com arquitetura de interiores quando eu comecei a trabalhar para mim mesma. Porque antes eu ficava focada numa determinada área, então eu não tinha contato com a parte legal, assim, né? De você fazer o processo criativo, de você atender cliente, de você ir nas lojas, escolher acabamento, de você trazer soluções, de estar acompanhando a obra a todo momento. Eu gosto de tudo, assim, eu gosto de fazer todas as etapas do início ao fim. E é uma área que tem, assim, que abrange equipes muito... de várias áreas, né? Então, você tem aquelas que estão ali junto com você no escritório, tem a equipe da obra, enfim, tem os fornecedores. É algo, quando a gente tem o nosso próprio negócio, que eu escuto muito aqui, de gente fala assim, nossa, como você acabou de falar, deveríamos ter psicologia na faculdade para entender um pouco mais, né? E tem muitas outras coisas que sempre em alguma conversa as pessoas falam, principalmente essa questão de... gerência, sabe? De conseguir organizar um escritório com toda essa demanda que tem, com todos esses profissionais, né? Como é que foi esse desafio para você, saindo de um escritório que você fazia só um determinado trabalho para um escritório que começou a abranger tudo? Como é que foi isso? Deu aquela friozinho na barriga, lógico, né? E eu acredito que você deve ter percebido que faltou muita coisa ali, tipo, meu Deus, como faz isso agora? Foi dando cara a tapa, foi indo e pegando a minha própria experiência. Claro que eu carregava uma bagagem, já tinham muitas coisas que eu tinha aprendido em todos os lugares que eu passei, eu aprendi muita coisa, mas é um leque muito grande, né, que a gente trabalha. São muitas coisas para lidar. É uma responsabilidade muito grande a gente lidar com o sonho do cliente, ter algum erro no projeto, alguma coisa na obra. Então, tá sempre evoluindo, sempre estudando. Eu falei que eu procurava um equilíbrio quando eu queria ter meu próprio escritório, mas é lógico que eu sempre trabalhei muito mais. Mas quando é algo nosso, é diferente, né? Sim. A gente... tá sempre buscando evoluir, sempre estudando, 24 horas pensando naquilo, né? Já tive épocas de deixar de lado a saúde, tudo isso, mas hoje em dia a gente está sempre procurando um equilíbrio e cada vez mais apaixonada pelo que eu faço, né? Cada dia aprendendo mais, estudando mais, indo atrás de estar sempre evoluindo. Mas tem uma importância, né? A gente se cuidar da saúde, você ter esse seu tempo, né? De cuidar de você, para você estar bem depois para cuidar do outro, né? Porque não é só o cliente, é toda aquela equipe que você tem, os fornecedores que estão todos ali precisando de... Quem está ali na cabeça precisa ser o forte, né? Ou precisa estar demonstrando essa força. E se a gente não se cuida, a gente vê cada dia mais isso. Eu sei que é bastante difícil também, né? Porque hoje 24 horas é curto, né? Pouco. Não é pouco. Ainda mais nós mulheres, né? Você é casada? Não. Não tem filhos? Não, só tenho minha cachorrinha. Então, tem um filho, olha aí, tem um filhinho de 4 patas, mas mesmo assim, né? A mulher, ela tem uma preocupação muito maior, né? Uma demanda muito maior com todo o entorno dela, né? Mesmo que a gente não tenha filhos, não seja casada, mas você tem seus pais, você tem
alguém que você precisa ali de estar junto, você tem sua cachorrinha, você tem sua casa, você tem várias coisas. A mulher é assim, não é? Tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Nunca tá parada, sempre tem coisa para fazer. E a minha cachorra ainda é deficiente, né? Então ela demanda bastante Demanda mais trabalho. tempo ainda. É como se fosse uma filha mesmo. Nossa, que loucura isso. Mas é muito gostoso, É bom, assim. é bom, é bom, é bom. Vale é bom. a pena. Acho que engrandece a gente também, né? Tem uma troca, sempre tem, né? Acho que a vida é feita de trocas e de momentos que você também precisa observar o que está ao redor para aprender. De repente, ela é um aprendizado diário de tantas coisas que quando você menos espera, aquilo você está colocando em prática, né? No seu trabalho. Com certeza, é um não aprendizado gigante todos os dias. Principalmente de paciência. E tá sempre procurando evoluir para ela também, sim, né? Buscando coisas pra E acredito que ela te ensina muito com isso, né? E hoje, como é que você tá? Qual que é o teu métier atual? Residencial, corporativo, ou o que você mais gosta de fazer? Conta um pouquinho dessa jornada de trabalho. Eu gosto muito dos dois, assim. Eu faço tanto residencial como corporativo, mas é claro que o residencial ele é mais gostoso porque a gente realmente se pega em muitos detalhes, a gente leva muitas soluções e detalhes para a vida da pessoa, né? Que ela vivencia aquilo, o refúgio dela, né? O momento que ela vai se reconectar, que ela vai recarregar as energias, a gente trazer esse bem-estar para a vida dela, né? Eu gosto de levar um bem-estar tanto no trabalho da pessoa como no residencial. Mas o residencial, acho que isso tem um peso maior, um peso maior, É bom. E me fala uma coisa, da onde vêm essas suas inspirações? Você tem algum foco, assim, alguma coisa que você fala, nossa, determinado material, determinada situação não pode faltar dentro de um projeto? Eu sei, não sou arquiteta nem nada, mas eu sei, converso com vocês aqui sempre, que a base de tudo sempre é o cliente, né? O cliente te traz essa inspiração muitas vezes, mas eu acredito que cada um de vocês, que a arquitetura, quem lida com essa área é muito artista, né? Vem dessa, tem essa base da arte. Então, sempre tem alguma coisa, algum conteúdo, uma bagagem que traz ali, que quer inserir nos seus projetos. Me conta sobre isso. Eu acho que a minha inspiração maior, assim, é sempre tentar trazer para o meu processo criativo elementos da natureza, né? Tanto de texturas, uma iluminação, um verdinho, cores, sensações, né? É aquilo que eu estava te falando, gostoso. De trazer a sensação de bem-estar para dentro do lar da pessoa, né? Porque vai trazer mais equilíbrio para a vida dela, tanto físico como emocional. Então, por mais... lógico que a base é a preferência do cliente, o que ele gosta, os tons que ele gosta. De repente, ele gosta de muitos tons escuros, mas eu sempre tento equilibrar, né? Trazer um pouquinho de madeira, trazer esse toque, né? Da natureza para dentro desse projeto, né? E também tentar trazer alguns elementos orgânicos, né? Algumas texturas, coisas mais fluidas, elementos mais fluidos, texturas, cores. E é bom isso, né? Possível. Eu acho que esse sensorial, né? Tudo que tem essa coisa do toque, né? Eu tenho aprendido muito nas visitas que eu faço à fábrica da Breton, que eu adoro ir lá, e eu sempre falo que cada vez que eu vou, você esteve conosco, né? Esses dias. Cada vez que eu vou, eu tenho uma percepção das coisas. Imagino. E aquele dia mesmo a Carol falou da gente, né? Pra gente tocar, né? E é verdade, a gente encontra no toque a identidade de cada um de nós, né? Sim. O que a gente gosta mais de uma superfície lisa, de uma superfície com ranhuras, e tudo isso é muito importante. E eu acho que a natureza traz muito disso, né? Que se a gente for observar todo ao nosso redor da natureza, a gente tem tudo isso ali, né? Tem tudo isso. E lá na fábrica foi muito legal a gente ver esse cuidado, né, que a gente estava falando com o cliente, de você sentir. Eu senti ali que o trabalho, cada móvel que estava sendo feito, ele era único, né? É muito personalizado e o cliente pode escolher se ele quer
mais clássico, mais polido, Sim. né? Aquela textura mais lisa ou mais natural. Então, dentro de um mesmo móvel, de um mesmo acabamento, você pode escolher diversas texturas que mudam completamente o mobiliário. Bacana isso, né? E Eu muda a amei. cara por completo, porque eu mesma, né, estando quase todos os dias aqui, eu observo um mobiliário que é revestido com uma outra madeira, que é revestido de couro, que é feito de, né, de acabamentos diversos, que muda completamente. Isso é muito legal. E você que gosta aí de inserir a natureza, deve ter ficado encantada na loja, né, na fábrica, porque ela já tem aquela iluminação natural, Exato. essa questão da gente de ter a manufatura, de ver todas aquelas lâminas de madeira maravilhosa, que são madeiras lindíssimas, né? Tem muito da natureza ali, O né? pessoal trançando as cadeiras, fazendo Né? todo aquele acabamento manual. Essa parte que você falou da área externa, né? Com bastante luz natural numa fábrica que isso ela enfatizou que é difícil de ver realmente em fábricas, né? Que com certeza traz muito mais bem-estar para o pessoal que está trabalhando ali, uma sensação Nossa, sem muito dúvida melhor. nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. A gente percebe quando a gente está lá, né? Nas pessoas que estão ali trabalhando, que estão desenvolvendo a sua atividade, a gente percebe algo que é bom. Imagina, o lugar é limpo, é claro, está produzindo coisas incríveis, lindíssimas. Então, não tem como dar ruim, né? Não tem. Eu falo, toda vez que eu vou lá, eu fico encantada com alguma coisa, porque está sempre... exatamente. Tem sempre algum detalhe a mais, né? Exato, e é o que você falou, um mobiliário que pode ser entregue de formas tão diferentes, então isso já muda todo o contexto. Muda. É muito legal, é muito apaixonante bacana. É visitar a apaixonante. Né? A gente fica até na dúvida. Eu gosto de quando eu vou lá, eu pergunto, principalmente para a Carol, que apresenta a gente, Carol, o que você mais gosta, né? Qual é o revestimento que você mais gosta, o acabamento que você mais gosta nesse tipo de mobiliário aqui? Porque, às vezes, ela fala alguma coisa que eu falo, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, abre um leque de possibilidades, né? As pedras com que eles trabalham. Nossa, eu acho que vocês, arquitetos, saem dali, assim, com... Muito inspirados. Nossa, muito inspirado. Você gosta de viajar? Amo, né? Quem não gosta. Olha, eu não sei não, viu? Tem coisas na vida que a gente acha que é óbvio, né? Mas eu falo para muita gente, o óbvio não é óbvio. Não é óbvio, é verdade. Não é? Porque, todo mundo gosta de chocolate. Alguém vai falar, não, eu não gosto. Eu fui casada há muitos anos e o meu ex-marido não gostava de viajar. Imagina, minha primeira faculdade é turismo. Sou turismóloga, assim, roxa. Eu amo viajar, eu adoro falar de turismo. Eu sou envolvida com isso, né? Eu tenho amigas ligadas à política. Eu estou sempre querendo saber o que vai fazer, qual é o lado do turismo que isso vai agregar. Eu estou sempre envolvida em alguma coisa. E, lógico, viajar para aproveitar, para curtir, para aproveitar e conhecer o mundo. Me conta de viagem, se você tem alguma viagem que você trouxe para a vida, sabe? Alguma experiência, alguma vivência que você teve e você trouxe para o seu dia a dia, de Mariana pessoa, de Mariana profissional. Olha, acho que qualquer viagem que a gente faz, assim, sempre agrega alguma coisa na nossa vida, né? A gente volta mais rico. Sempre. É verdade. Todas as viagens são muito especiais. A minha primeira viagem para a Europa com a minha mãe, para Portugal, foi muito especial, porque você vê uma arquitetura muito rica, muito grandiosa, que a gente não costuma ver aqui. Ano passado também eu estive na Chapada dos Veadeiros, que também é muita natureza. Lindíssimo, olha, aí já tocou mais forte aí seu coração, né? Que são completamente diferentes e todas elas agregam e enriquecem muito mais o nosso portfólio, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. As nossas vivências, né? Eu acho que quando a gente viaja e tem esse olhar, principalmente vocês, né? Eu até conversando, vocês me falam sempre, eu viajo a lazer com a minha família, mas eu estou sempre de olho
naquela luminária, no acabamento que fizeram naquela parede, no rodapé, no piso, né? Eu estou sempre observando, eu entro em todos os banheiros, eu escuto cada coisa que eu me divirto. E eu até estou criando alguns hábitos, assim, eu acho que de tanto ouvir vocês aqui, tá pegando, né? eu estou pegando, que eu vou falo, nossa, que lindo isso aqui. A gente coloca a mão em tudo, quer passar a mão em tudo. Exatamente, vai lá e vê a textura, né? E tem aquelas atitudes que a gente aprende lá na fábrica em realmente perceber o que é bacana, não. Mas tem coisas realmente que fazem muita diferença, que a gente traz, acho que cada lugar é um lugar, cada lugar a gente traz, coloca na sacola, né? Coisas muito interessantes e que são relevantes também para a nossa vida. Mas na arquitetura, tem algo assim que você se deparou e falou, puxa, isso mudou a minha percepção de fazer determinada coisa? Eu acho que talvez a riqueza de detalhes, assim. Ainda mais do mundo europeu, Sim, né? Do velho mundo. Sim. A gente dá mais valor para as peças que são mais, por exemplo, assinadas, né? Que tem todo um contexto por trás, tem todo um cuidado. Eu acho que esses detalhes fazem diferença num projeto. Uma boa observação, é verdade. Coisas que a gente, o brasileiro não tem muito, né? Essa riqueza de detalhes. Apesar que a gente tem aqui, vamos falar das bordadeiras do Nordeste, que é uma coisa maravilhosa. Sim. E a gente vê quando a gente leva esse tipo de material para a Europa, para a Ásia, né, para estofados, para capas de almofada, enfim, o como é enriquecedor para eles ver aquilo, né? Então, eu acho que sempre é uma troca, não é verdade? E é legal essas observações que a gente faz que façam sentido naquilo do nosso trabalho. Eu acho que esse detalhe aí, principalmente esse que você falou, é bacana porque acaba você se diferenciando, né? Você notou já que você começou a colocar mais detalhes depois desse feelingzinho aí? Você começou a colocar mais detalhes nos seus projetos? Com certeza. Colocou? Com certeza. Tudo vai enriquecendo, né? Tudo que a gente vai vivendo, viajando, conhecendo pessoas, tudo vai agregando para que a gente evolua no nosso trabalho, na vida pessoal, em tudo. Deixe cada vez melhor, né? Sim. Lógico, tem o cliente, aí tem as suas ideias, tem toda essa sua bagagem. Me conta o mundo de hoje, na atualidade, o que mais te incomoda na arquitetura? Tem alguma coisa que te incomode hoje? Eu acho que ainda tem muitas pessoas que não sabem, né, assim, como funciona o nosso trabalho, né, como arquiteto, que não é futilidade, que não é para quem... Muito pelo contrário, né? Para quem tem muito dinheiro, para quem é rico. Não, eu acho que a arquitetura é para todos. E é muito importante, não é futilidade, né? A gente realmente pode trazer sensações maravilhosas para a vida da pessoa. Mudar todo o contexto, né? Melhorar. Ela ter uma qualidade de vida melhor até, vamos dizer assim. Você tocou num ponto interessante. Sim. E faz muita diferença, né? Quando a pessoa tem por exemplo, um apartamento que foi projetado, pensado para ela, a gente traz muitas soluções para o cliente, de coisas que ele não imaginaria. Que se ele fizesse sozinho, não ia ter nada daquilo, né? Exato. E faz toda a diferença, e faz toda a diferença do início ao fim, né? Até do último detalhezinho que você coloca dentro do apartamento do cliente, até mesmo a decoração. Sim. Isso eu aprendi muito nos últimos tempos, assim, que eu não chegava nessa fase de decorar. Não. Faz pouco tempo que você começou a fazer isso? E aí o cliente decorava e aí não ficava legal. Sim. E aí eu comecei a querer fotografar e aí não estava legal, aí eu não tirava foto. Aí eu percebia a diferença que fazia quando eu mesma escolhia as peças, eu decorava. E assim, eu escolhia as peças pensando naquele cliente, né? O que ele gosta. Sim, lógico. Com todo o projeto que estava pronto ali. Tanto que todos eles sempre ficam muito encantados, né? Porque eu faço a escolha pensando neles. Sim. E aí muda completamente, né?
é o toque final. Assim. E você falou de uma questão bem importante. Tem muita gente que acha que realmente a arquitetura é futilidade, que não precisa. Muito pelo contrário, eu acho que se todos nós pudéssemos ter um profissional cuidando da nossa casa, independente do tamanho da casa, não é? Do projeto, não só essa casa estaria muito mais preparada para todas aquelas pessoas que vivem, mas eu acho também que tem uma ligação muito de cada um, de movimentar cada um de nós que vivemos dentro daquele lar, né, daquela casa, que uma casa é muito linda, vazia, maravilhosa, mas ela é mais bonita ainda quando as pessoas estão dentro dela, Sim. não é? E eu acho que a arquitetura, ela faz um papel muito importante. Outro dia eu escutei uma conversa e que dizia que o cliente pediu para o arquiteto juntar a família dela. Junta, eu gosto, eu quero, preciso que você junte a minha família, né? De repente, uau, como assim? Uma pessoa, um cliente me pedindo para eu, que sou arquiteto, que vou fazer o projeto, juntar sua família. Mas é que hoje a vida, a gente falou agora há pouco, né? As 24 horas estão tão corridas, todo mundo faz tanta coisa, que talvez aquelas pessoas que vivam naquela casa, elas não se encontram. Sim. Porque é tudo tão corrido, você tem um horário, eu tenho outro, você chega, oi, 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 mal as pessoas sentam numa mesa, né? Às vezes uma mesa linda dessa, poxa, por que não vai arrumar a mesa para todo mundo estar ali? Não importa o que vai comer, mas que tem essa união, né? Cada um vai para o seu quarto, assiste sua televisão, ninguém fala com ninguém. Então você vê o quanto importante é não só para a vida prática dentro da casa, mas como é importante para a vida de cada um deles, pessoal, né? Eu até fiquei emocionada quando você falou de juntar a família, assim, porque realmente, né, tem pessoas que não recebem as pessoas em casa porque não tem o conforto que queria, não tem lugar para todo mundo da forma que gostaria. Sim. Então, você fazendo... a gente faz essas perguntas também no briefing, né? Se você gosta de receber pessoas, quantas pessoas são, como é que funciona. Na hora que você está projetando, você imaginar onde vai sentar todo mundo, vai ter lugar para todo mundo, como que vai funcionar tanto a rotina no dia a dia de quem mora lá, mas também nesse receber, né? Que hoje em dia... é muito mais... não que seja mais comum, mas hoje em dia a gente faz muito apartamentos integrados, né? Que a pessoa tá cozinhando, isso, tá todo mundo aproveitando junto, é gostoso. Faz muita diferença mesmo, realmente. Porque quem tá cozinhando geralmente fica sozinho, né? Na cozinha. Não é? E esse conceito aberto aí, né? Faz com que todo mundo interaja, inclusive uma própria família. Não só quando você está recebendo, né? Seus familiares de fora, seus amigos, mas aquela própria família que está ali, né? Esse foi um caso que eu ouvi e aquilo me fez ficar pensando muito nisso. E eu sempre tive essa questão, hoje eu moro sozinha, mas eu tenho 2 filhos. Na época da minha família, todo mundo junto, eu sempre tive essa preocupação, sabe? De, vamos ver um filme todos juntos. Eu adoro mesa posta, então vamos jantar, que era o único horário que tinha, mas vamos jantar ou vamos tomar um café da manhã. Sim. Acho que faz parte, né, da boa convivência, de saber o que está acontecendo com o outro, né, de gerar afeto. Então isso já demonstra o quão importante é a arquitetura, né, de que a futilidade, né? E aí, falando das coisas práticas, muito mais, né, porque quando você faz uma obra com um profissional, você gasta muito menos, né? Exato. Ao contrário do que se pensa. Exato. Não é verdade? Tem menos retrabalho. Exatamente. Você calcula os materiais da forma correta. Não precisa refazer, né? Porque todo o projeto ele é pensado como um todo, né? O arquiteto não é só aquele resultado final, né? Exato. Tem muita coisa por trás. Opa, se tem. O cliente evita muita dor de cabeça que a gente assume, né? Para resolver todos os problemas ou todas as coisas que vão aparecendo no meio do caminho. Que é natural. Porque obra tem imprevistos, coisas que a gente só descobre ali na hora. A gente evita muito. Sim, fazendo tem projeto, conhecimento para isso, né? Mas acontece. Fazendo o projeto, a gente acaba minimizando demais todos esses problemas. Então, o que aparece é fácil de resolver, porque a gente já pensou em tudo antes, Exatamente. né? A gente já pensou lá na frente, antes de iniciar a obra, antes de quebrar qualquer coisa, a gente já
trouxe muitas soluções, a gente já previu algumas coisas que poderiam acontecer. Então, isso é importante. Ajuda muito. Muito. Olha, estamos no final. Muito obrigada pela sua presença. Eu peguei embalo. Eu sempre falo, quando pego o embalo, aí eu falo, gente, está terminando. E acabou. Mas foi uma delícia, que papo gostoso. Olha, desejo muito sucesso para você. Obrigada. Você tem, assim, um jeito muito querido de falar as coisas, muito tranquilo. Eu acho que isso também é uma característica bem bacana. Além de ter técnica, de ter conhecimento, eu acho que uma das características de um arquiteto, de uma pessoa que lida diretamente com, né, e intimamente com um cliente, é ter calma, é ter paciência, é saber ouvir, né? É ter pausa, ter cuidado. Isso é muito importante. Com certeza. Obrigada, viu? Muito obrigada. E olha, chegamos ao fim de mais um podcast e eu sempre falo para vocês que é muito gostoso, né? Gente, sempre tantas histórias, cada história que vem, cada pessoa que vem aqui, você viu? A gente se emociona, a gente fala de coisas da vida, busca lembranças lá de trás e é muito bom dividir isso com vocês. Ficamos aqui em mais um episódio, lembrando que, olha, nosso patrocinador maior, Breton Santos, esse cenário lindíssimo, essa mesa maravilhosa aqui do nosso podcast, sempre enriquecendo aqui a nossa telinha de todos os dias. Muito obrigada pela presença. Kitchen Santos também, que logo, logo vai estar aqui e vamos fazer muitos podcasts na cozinha. Convido todos vocês para se inscreverem aí no canal. Quem está no YouTube, por favor, se inscreve, manda recadinho pra gente, porque isso faz toda a diferença e é por vocês que nós estamos aqui. Quem está no canal do Instagram também segue a gente, pode me seguir, manda beijo. Se quiser fazer perguntas, se quiser saber sobre Mariana, tudo, a gente passa todos os detalhes. Um beijo e até o próximo.